Agora vamos detalhar um pouco mais a lei de Hess. O que diz a lei de Hess? Diz que a entalpia padrão de uma reação global pode ser determinada caso essa reação global ela seja representada como a combinação de outras reações, que vão ser tratadas como etapas, tá? Mesmo que algumas dessas reações secundárias, né, as etapas, elas precisem ser invertidas ou elas precisem ser multiplicadas, né, multiplicadas por algum fator para gerar certinho a estequiometria da reação global, tá? Geralmente essas reações que são escritas como combinações de outras são reações cujas entalpias são difíceis de medir diretamente. Então, a gente mede as entalpias de outras reações mais simples, que possam ser combinadas para que a soma delas ou subtração delas, como vocês vão ver daqui a pouco, né, vai ficar um pouco mais claro, elas possam ajudar a construir a reação global, tá? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, aqui, eu passei um pouco rápido por ela, por esse exemplo, na outra mini aula. Então, vamos ver aqui ela com mais calma. Então, aqui eu tenho uma das reações de entalpia conhecida. Vejam só. Sabemos que a entalpia padrão da hidrogenação do propeno, que está escrita aqui, ela é menos 124 kJ por mol. Sabemos também que a entalpia padrão para a combustão do propano, vejam que é outro composto, né? Que é, na verdade, o produto dessa reação, dessa primeira, então a hidrogenação do propeno gera o propano, por sua vez, a combustão do propano, ela também já tem um ΔH de reação conhecido, que é esse valor aqui, menos 2.220 kJ por mol. Então, é pedido para a gente calcular a entalpia padrão de combustão do propeno, desse reagente da primeira reação. A estratégia para a resolução desse problema é montar as equações fornecidas de modo a gerar aquela que a questão pede. Então, vamos escrever a questão, né, a reação pedida. Qual que é a desconhecida? É a combustão do propeno. Então, a gente pega aqui o propeno, escreve a reação de combustão dele, tem que saber balancear a equação. Então, vejam só, se a gente fosse escrever ela sem balancear, a gente ia escrever C3H6, que é o propeno, mais O2, como é a combustão completa, ela gera CO2. Quando é a combustão incompleta, gera CO, aqui é a completa, então gera CO2 e água. Então, como é que a gente faz para balancear? Primeiro, a gente vai direto no carbono, então eu tenho 3 carbonos aqui. Como todo carbono veio parar na forma de CO2, então tem que ter 3. Por isso que aparece esse 3 aqui, porque tem 3 carbonos no propeno. Aí a gente vê quantos hidrogênios ele tem. Ele tem 6. Para onde que vão esses hidrogênios? Eles vão para as moléculas de água. Então, para ter 6 hidrogênios, eu tenho que ter 3 moléculas de água, porque cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Agora, os oxigênios a gente tem que somar, porque os oxigênios, eles é que se desmembram. Uma parte vai para o CO2, outra parte vai para a água. Então, eu somo aqui, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 6 mais 3, 9. Né? Então, se eu colocar 9 direto aqui, como eu vou ter que multiplicar por 2, não posso colocar 9. Então, tem que ser 9 dividido por 2, né? Que seria 4,5. Mas pode deixar 9 sobre 2, que aí ela fica balanceada. Continuando, então. Como que eu faço para escrever as reações? Então, a estratégia para combinar as reações que eu tenho é ver quem que eu preciso que apareça como reagente e quem que eu preciso que apareça, né, como produto. Então, eu preciso que apareça como reagente o propeno, tá? Estão vendo aqui? Então, eu preciso que ele apareça como reagente. Então, essa reação aqui, ela vai ser escrita do jeito que ela tá, certo? E como eu tenho um propeno aqui, eu não preciso multiplicar por nada. Então, eu escrevo ela aqui. Agora, o que mais que eu preciso que apareça?
eu preciso que apareça o propano. Cadê? Não, eu preciso que apareça. Não, esquece o propano. Eu preciso que apareça aqui os produtos, né? Da combustão. Isso que apareça CO2 e água. Então eu vou lá, onde que eu vou achar isso daí? Eu vou achar CO2 e água na combustão do propano. Porque, né, ó, nessa daqui, então o propano, como a gente viu, ele é produto da primeira e ele é reagente da segunda. Então essas duas não vão precisar ser invertidas. O que que acontece aqui também? Então a gente vê que a gente forma água. Então eu tenho que fazer alguma coisa com as quantidades de água, por quê? Porque a combustão do propano gerou 4 águas. Na combustão do propeno, eu preciso de 3 águas. Então eu tenho que dar um jeito de cancelar uma das águas. Mesmo porque ainda tem algumas quantidades aqui que não estão muito legais, não estão, né, muito bem ajustadas. Eu preciso também. Vamos ver, então, que reação, né? Eu preciso encontrar uma reação que tenha água e que tenha hidrogênio, porque eu tenho que desaparecer com o hidrogênio da primeira, porque senão ele apareceria aqui, né? E ajustar também a quantidade de oxigênios, certo? Aqui, então eu preciso que apareça aqui 4,5 oxigênios e aqui tem 5, né? Nessa reação aqui. Então, é certinho a reação inversa da formação da água. A reação de formação da água, a partir dos elementos no estado de referência, né, ó, H2 mais meio de O2 dando água, ela é, na verdade, a gente tem que sair fazendo testes, né? Sempre é uma boa escolha. Você tem uma molécula que tem que ser eliminada, você vai na reação de formação dela e faz o teste, que é o que funciona aqui, né? Então vamos ver o que acontece. Eu até vou colocar aqui, vou pegar esse traço, né? E usar ele para representar os cortes. Então aqui, ó, eu vou cortar o propano, vou deixar até vermelhinho para ficar vermelhinho e vou deixar uma espessura um pouquinho maior, porque eu corto o propano aqui, corto, é um babado, hein? E fazendo em tempo real. Corto o propano dos dois lados, corto quem também? Corto o hidrogênio, vem querido, tenha paciência. Eu vou cortar o hidrogênio dos dois lados, porque ele atrapalha. E aqui, vejam só, eu tenho 5 oxigênios e meio oxigênio aqui. Então, quando eu fizer 5 menos meio, vai sobrar 4,5. Tá vendo? Que é certinho a quantidade de oxigênios que eu preciso. No que eu cortei também. Aqui eu tinha 4 águas. Quando eu subtraio uma das águas, sobram 3 águas. Então, eu vou, na verdade, eu vou passar no corte aqui só no 4, para deixar claro que a água não vai sumir todinha. Tá vendo? Então, dá certinho, né? Lembrando que a reação de formação da água está invertida aqui, eu tive que trocar o sinal. E aí é só somar, porque a soma das reações deu certinho, somo os ΔHs e obtenho o ΔH desejado. Então, é assim que a gente aplica a lei de Hess. Tchauzinho.